Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. Neste episódio, temos a presença de Vinícius da Silva Rodrigues, Celso Augusto Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savaris, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Hoje, em um cenário mais do que especial, estamos gravando diretamente da Livraria Érico Veríssimo, onde fomos gentilmente recebidos graças à generosidade de Denise Filippini, a quem agradecemos desde já pela acolhida. E para fazer jus ao espaço, o tema de hoje não poderia ser outro. Vamos falar sobre Érico Veríssimo, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Para isso, temos a honra de conversar com o professor Flávio Loureiro Chaves, referência indiscutível nos estudos sobre a obra do autor. Flávio Loureiro Chaves é doutor em Letras pela Universidade de São Paulo e foi professor titular de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi ainda professor convidado da Universidade de Rennes, na França, da Escola Superior de Jornalismo, em Portugal, e da Universidade de Brasília, entre outras. Com uma trajetória intelectual dedicada à crítica literária e à valorização da literatura sul-riograndense, Flávio Loureiro Chaves publicou obras fundamentais sobre autores como Simões Lopes Neto, Machado de Assis e, claro, Érico Veríssimo. Ele foi responsável pela edição do segundo volume de Solo de Clarineta, Autobiografia Inacabada de Veríssimo, além de autor do importante estudo Érico Veríssimo, o escritor e seu tempo. Nós estamos aqui entre livros, estamos nos sentindo abraçados por esses livros que nos rodeiam e não poderíamos estar num lugar melhor para falar sobre um dos grandes, um dos maiores escritores do Rio Grande do Sul, e se não, né, por que não da literatura brasileira. Nós estamos na livraria Érico Veríssimo para falar de Érico Veríssimo com um dos maiores especialistas em Érico que nós conhecemos, que é o professor Flávio Loureiro Chaves. Professor, acho que dá para dizer que o senhor é, de fato, um dos maiores especialistas em Érico, e é também responsável, né, por sedimentar a crítica literária sobre a produção do Érico Veríssimo. Nós gostaríamos de saber como se deu o seu contato com a obra do Érico e também com o próprio Érico, o escritor. O meu contato com a obra do Érico data dos anos 60, quando eu peguei uma obra, portanto, ainda em andamento. O Érico tinha acabado de publicar em 62, 63, o último volume do Arquipélago. Depois disso, depois que nós nos conhecemos, eu acompanhei a redação do senhor embaixador, Israel em abril, Incidente Antares, e finalmente as memórias. As memórias ele publicou o primeiro volume em vida, e a mim me coube organizar o segundo volume, que estava a caminho quando ele morreu. Então, a Mafalda e Luiz Fernando me pediram, como eu acompanhava o processo de redação, que eu organizasse o segundo volume. De maneira que o meu contato, tanto com a obra como com ele, individualmente, foram muito próximos. Era um homem que podia ser meu avô pela idade, mas houve uma afinidade tão grande que nós nos falávamos todos os dias. Ou eu passava lá ou a gente falava por telefone. Como é que eu conheci o Érico? São coisas que a gente faz quando tem 20 anos, e numa Porto Alegre, que também era Porto Alegre dos anos 60, eu fui lá e bati na porta. Eu gosto muito da sua literatura, queria conhecê-lo.
E aí nós entendemos muito bem. Aquele dia eu saí de lá com um exemplar da Anaterra, autografado por ele, que eu mantenho até hoje. Era a primeira vez em que se editava Ana Terra e Capitão Rodrigo como livros autônomos, destacados da totalidade do Tempo e o Vento. E ele me deu o exemplar da Ana Terra. E uma curiosidade, o senhor morava perto? Como é que o senhor descobriu onde morava o Érico Veríssimo, assim, ou isso era muito notório, assim, para todo mundo? Não, isso era muito notório. Isso era muito notório. Era interessante que algumas excursões de Porto Alegre incluíam no roteiro passar na frente da casa do Érico, não é? E ele também era muito aberto a receber pessoas, né? Pois é, era justamente interessante a sua pergunta por isso, porque ele tinha um sistema de vida, né? Ele caminhava de manhã, sempre com uma falta. Longas caminhadas, porque ele tinha tido infarto, né? Era um homem comprometido do ponto de vista cardíaco, então precisava caminhar muito. Trabalhava de tarde. De noite ele nunca trabalhava e estava com a casa aberta para receber amigos e desconhecidos. Ele nunca deixou de receber nenhuma pessoa que batesse na porta. Então, eu vi desfilar por aquela casa uma fauna humana incomparável, né? Que nos anos 60 isso ia desde Carlos Lacerda, Ulisses Guimarães, até o turista quase anônimo, ou semi-anônimo, né? E eu ficava meio horrorizado com aquilo, porque eu não sou um espécimen muito sociável. E eu perguntava para ele, mas Érico, conversar, conhecer pessoas. Então, depois eu entendi que muita coisa da ficção, esse desfile da fauna humana alimentava a imaginação, né? A ficção dele. A ideia de um contador de histórias que precisa ser um bom ouvinte também, então. Era isso aí. O contador de histórias vinha muito dessa capacidade de oitiva que ele tinha. Até essa questão do contador de histórias e arregimentar esse conhecimento humano a partir dessa prática, dessa troca. Eu trabalhei na dissertação, utilizei esse argumento, né, para ler as suas memórias, entrevistas, e comparei também com o Gabriel Garcia Marques, que também refere isso nas entrevistas. Eu escutava as pessoas e trazia isso para dentro da minha obra. E aí, um dos livros importantes, né, foi o Solo de Clarineta, como já foi referenciado pelo senhor. Então, eu vou adiantar uma pergunta. Esse material do Solo de Clarineta 2, da continuação, como é que ele chegou para o senhor? Estava organizado ou deu muito trabalho? Deu muito trabalho. Falar muito trabalho é pouco. Porque ele não era um homem organizado na sua papelada, vamos dizer assim. Nem na papelada dele e nem na papelada que ele recebia. O que eu quero dizer? Às vezes eu pegava um original dele que estava escrito no verso de uma carta mandada pelo Guimarães Rosa, por exemplo. Apenas. Não tinha. Então, eu, por exemplo, guardo tudo, tal, tento. Ele não tinha mínimo cuidado dessas coisas, não valorizava. E, por outro lado, havia uma armadilha perigosíssima que eu desconhecia, que é o seguinte: ele, como tinha trabalhado e morado muito tempo nos Estados Unidos, como diretor da União Pan-Americana, ele tinha uma intimidade muito grande com o inglês norte-americano. Eu não sei exatamente porque ele considerava o português uma língua pobre. A moda do Borges, de alguma forma, né? De alguma forma, sim. Então, o que ele fazia?
ele vinha escrevendo os originais, ou datilografando ou com letra manuscrita. Faltava palavra, faltava frase, ele escrevia em inglês. E às vezes ele inseria mais de um termo em inglês para fazer a escolha depois. Então eu assisti a redação dos últimos livros, vendo que o que aparecia como edição definitiva em relação aos primeiros originais era um terço. Sim. 2/3 eram descartadas. Ora, o que redundava daí? Redundava daí uma redação bastante caótica, né? Você vinha com uma frase, encontrava 3 termos em português, mais 2 em inglês. Às vezes ele escrevia meia página em inglês e com canetas de cor diferente. No arquivo do Érico Veríssimo, em Porto Alegre, que era que eu num determinado momento eu passei para a Fundação Érico Veríssimo, tem os originais das memórias, são páginas muito, muito bonitas de ver, inclusive, são todas coloridas pelas emendas. Para o organizador, é qualquer coisa como ingressar no inferno, né? Porque aí... E sem contar que ele desenhava também, né? Algumas desenhava muito, Uhum. desenhava muito, né? Inclusive lá no memorial tem um mapa que ele me deu, tem a dedicatória para mim, que era o mapa do Antares. Sim. Ele, o tempo todo, a primeira ideia que ele teve do incidente em Antares, ele desenhou a planta da cidade. Na revista do Globo ele chegou a ter até uma tirinha, né? Uma coisa meio experimental, assim. Sim. No momento assim que ele impulsionava muito os artistas gráficos ali, ele chegou a experimentar também esse trabalho como Sim. cartunista, vamos dizer assim. Sim, sim. E é interessante o seguinte, se você procurar o Fantoches, que é o primeiro livro dele, Fantoches foi publicado em 33, eu acho. 32, eu acho. 32, né? E depois só em 72. Mas em 72, para fazer a outra edição do livro, ele botou tiras na forma de passepartout em cima da primeira edição e foi desenhando como se fossem essas tiras que você refere, né? Está todo desenhado. É muito bonito de ver. Isso coloca ele num outro patamar, né? Porque ele tinha essas várias estratégias de registro das informações, né? Através das imagens ou através de um idioma estrangeiro também, né? O que mostra que ele tinha um processo bastante elaborado, né? Se a gente eu até te diria o seguinte, ele nunca me disse isso, mas eu fiquei com a impressão que o primeiro glance que ele fazia era visual. O primeiro glance assim, do romance, da narrativa, era visual. Até interessante, porque isso aí me chamou a atenção a partir de uma descoberta de quando eu fui organizar o segundo volume das Memórias. Ele nos falava que tinha um romance quase pronto, que viria depois das Memórias, chamava A Hora do Sétimo Anjo. E nós sempre achamos, o Luiz Fernando achava, Mafalda também, eu achava também, que aquilo ali era uma coisa que ele falava assim, tem um livro para publicar, que nem os meus, por exemplo, tem 10 que eu nunca publiquei. Né? Quando eu fui nos originais das Memórias, eu encontrei no arquivo um romance que está pronto, A Hora do Sétimo Anjo. É impossível de ser editado, porque estava numa primeiríssima redação, mas está redigido. A primeira redação está ali. Completa. O que é A Hora do Sétimo Anjo? Por que eu estou falando nisso? Porque
é um personagem que infarta durante uma revolução, ou durante uma recepção numa casa de família abastada em Porto Alegre. Ele deita no sofá e ele está morrendo. Os outros acham que ele está bêbado. Bom, e há um olho agônico, e esse olho agônico vê desfilar a sociedade do que seria Porto Alegre. Né? E isso seria a hora do sétimo anjo. Sim. Né? Que vem então a referência ao Apocalipse, Sim. de São João. Voltando, né? Por que eu fiquei muito com essa ideia que a primeira impressão que ele tinha das coisas era sempre uma impressão visual. E que o fato dele dizer que era um pintor frustrado não era brincadeira, não. Ele realmente... Ele pintava com palavras, né? Isso aí é uma das coisas que está para ser estudada na obra dele. Um dia alguém ainda vai estudar. Sim. Tem duas coisas que eu não sei como é que não estudaram. Pensando nesse processo todo, né, de escrita das obras do Érico, como que o senhor acha que as obras anteriores ao Tempo e o Vento colaboraram para ele chegar no Tempo e o Vento? Assim? De que forma elas teriam preparado ele ou teriam contribuído para chegar nessa obra que é a obra mais conhecida do Érico Veríssimo? Se é que Érico Veríssimo podia ser preparado para alguma coisa, né? Talvez já tenha nascido pronto. Mas se você pega o livro anterior ao Continente, pegar O Resto é Silêncio, O Resto é Silêncio tem como personagem um escritor que no último capítulo começa a escrever O Tempo e o Vento. Ele não tem esse título, mas ele senta e escreve o primeiro parágrafo do que viria a ser O Tempo e o Vento. Então, aqueles romances do chamado ciclo de Porto Alegre, que hoje estão desatualizados e que realmente são menores, eu acho que eles concorreram ou convergiram para um ponto essencial, pelo menos um, que é a fotografia da cidade de Porto Alegre. Mas o que é o Tempo e o Vento, se não a fundação de uma cidade? Então, eu acho que essa questão assim da cidade como fundação é uma coisa que foi trabalhada sempre nos romances iniciais e que vai ser fundamento do Tempo e o Vento. Né? Porque o Tempo e o Vento ele tem uma estrutura concêntrica. Você vai tomar um ponto mínimo, que é a formação de uma família, Terras e Cambarás. Esse ponto mínimo se amplia num círculo, que é a fundação de uma cidade, Santa Fé. Esse círculo se amplia num outro círculo, que é a história do Brasil meridional. Aí vem a questão das guerras, das revoluções. E, finalmente, há um círculo maior do que esse, que é a degradação. Na medida em que os heróis perdem a sua heroicidade, que é a última parte do arquipélago, a epopeia deixa de ser epopeia e vira romance. O louvor à fundação de uma sociedade vira a crítica de uma sociedade que se perverteu. Então, tudo isso aí, que parece às vezes disperso, não está disperso, tá? Tem a sua razão de ser, está junto. Eu acho que foi o senhor que cristalizou uma crítica, e aí aqui já deu algumas pinceladas dessa ideia de Santa Fé como um microcosmo, né? Então, sim. Como já falaste aí, que é concêntrica a história, e também a ideia de uma dupla leitura, né? A Santa Fé
pré-Santa Fé é um tempo mítico, né? Se contava o tempo pelas colheitas, pela praga de gafanhotos, e depois a gente passa para o tempo histórico, né? Sim. Que aí, então, temos a letra, a constituição da cidade. Como é que o senhor chegou a essa leitura que talvez o Érico tenha feito inconscientemente, essa escrita, porque ela é uma leitura muito boa, e o Érico, ele fez isso com maestria, porque ele trouxe todos os problemas ou as questões do mundo ali para dentro de Santa Fé. Então nós temos a Segunda Guerra, aliadófilos e germanófilos discutindo dentro de Santa Fé, e era uma discussão que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, na Itália, em todos os lugares quase do mundo ocidental, né? Então essa relação entre o mítico e o histórico, e também esse microcosmo que nós, leitores do Rio Grande do Sul, nos identificamos, mas para um leitor europeu faz sentido também, porque é um diálogo com a história daquele momento, né? Mas ele não tinha consciência de que tinha chegado tão fundo. Né? Tão fundo, não. Ele sabia que tinha escrito a história do Rio Grande do Sul pelo avesso. Ele sabia que a relação entre história e literatura no Brasil estava muito na mão dele, mas ele não tinha essa consciência. Por exemplo, você falou no mito, né? No plano do mito masculino, feminino, vida e morte. Ele não tinha. Um dia eu perguntei para ele, tem umas coisas da minha experiência com ele que eu não gosto muito de contar, porque eu não tenho testemunha, só que agora, na idade que eu cheguei, eu não tenho ocasião para fazer demagogia. Então, nem para inventar isso. Mas um dia eu perguntei para ele, eu falei, Érico, qual é a primeira vez que você falou em Antares? Nunca falei? Não, a primeira vez, Antares. Não, você sabe, tá nos jornais, eu estou passeando com uma falda em Petrópolis, caminhando com ela. Pensei na estrela Antares, porque estava se falando sobre o céu, sobre o firmamento, aí vim para casa e desenhei o mapa de uma hipotética cidade de Antares. Eu digo, nada disso, Érico, eu quero saber qual é a primeira vez que na sua obra você escreveu sobre Antares. Aí a coisa começou a ficar perigosa, né? E ele partiu para a brincadeira e disse, não, você está me gozando, está brincando comigo. Não estou, traz o terceiro volume do Arquipélago. No terceiro volume do Arquipélago, há um diálogo entre o Floriano Cambará, que é ele, o alter ego, e o tio Bicho, que é o interlocutor por excelência. E ele olha para o sobrado e está lá o capitão morreu, o segundo capitão Rodrigo, meu pai, está morrendo. O meu irmão é um vaqueiro quase analfabeto. A minha irmã é uma perdida nas areias de Copacabana. Deus nos livre falar em prostituta, o livro seria censurado na mesma hora. E eu, o que eu sou? O Floriano Cambará, eu sou um escritor tentando renascer. Olha para o céu, vê a estrela Antares e diz, eu queria renascer em Antares. O que acontece, né? Década mais tarde? Literalmente, os mortos renascem em Antares para fazer julgamentos vivos. É o último livro dele. E o início de Antares é o tempo e o vento reduzido, né? E de certa forma do próprio Érico, né? De encontrar um novo espaço também para sua literatura também, né? Uma nova maneira de escrever, abordando essa coisa do realismo mágico, assim, também, né? Então, você acabou... Chegamos lá, mas ele não chegou. Não tinha essa consciência. Ele não sabia, eu estou contando o episódio, porque ele não sabia que ele estava fazendo isso. Então, falar em mito, ali dentro, que mito. Né? Sim, ele não pensou isso, mas as leituras, né? Como tu lê a Bíblia e vai jogar para dentro.
E você levanta um ponto é um ponto que eu não tive tempo de estudar. Depois do Érico, eu me desviei para um outro lado. Que se eu fosse estudar o Érico, eu partiria daí, eu acho. Ninguém fez até agora. Que é o fato, assim, de que todo mundo fala romancista de 30. Tem nada a ver com homens de 30. Sim. Não tem nada a ver com aquela coisinha pedestre do Zé Lins do Rego, do primeiro Jorge Amado. Mesmo quando o romance de 30 consegue ser grande, Caetés, Graciliano, não tem nada a ver com nada a ver. Mas naquele mesmo momento tem tudo a ver com a literatura, com a ficção latino-americana. Então, é o momento em que Garcia Marques está fundando a cidade de Macondo. É o momento que Roa Bastos, no Rio de Ombre, está fundando como território imaginário o Chaco, né? Paraguaio. É o momento que o Alejo Carpentier, no Reino desse Mundo, está fazendo a mitologia do Caribe. É o momento em que o Rufo está criando o Llano Mexicano como um território absolutamente mítico. A Santa Maria do Onete. Da Santa Maria está por aí. Então, o que devia ser feito, e isso alteraria uma visão histórica, é deslocar o Érico da pretensa irmandade com os romancistas de 30, que nunca existiu, não tem nada a ver com o romance de 30, e examinar a irmandade do Érico com a nova narrativa latino-americana ou hispano-americana desse momento. Que é extremamente conectada com seu próprio universo regional, né? O Menton faz isso um pouco, né? Seymour Menton. Menton faz. Ele faz. Ele não chega a aprofundar, mas ele aponta. Eu implico com ele. O senhor já falou, me corrija se eu estiver errado, né, que, na sua visão, o Érico Veríssimo é quem oferece para a literatura brasileira um modelo definitivo, ou pela primeira vez, talvez, um grande modelo de romance histórico, né? Apesar da gente já ter alguns traços disso numa literatura que vem desde o século XIX. É inevitável a gente associar muito o Érico com essa questão do romance histórico, apesar de que, se eu não me engano, ele negava, né, um pouco dessa ideia do Tempo e o Vento ser um romance histórico, ser uma saga histórica, enfim, categorizado dessa forma. De qualquer maneira, a gente acaba indo para esse lugar e a gente tem uma curiosidade, assim, como leitor, né? Como é que o senhor vê, assim, esse legado do romance histórico na literatura brasileira a partir do Tempo e o Vento, né? Quem segue mais, assim, quem está mais próximo desse modelo ou que chegou a esse acabamento tão interessante como o do Érico depois dele, ao seu ver? Ninguém. Ninguém. O outro Maria Carpo, ele diz uma coisa na história da literatura ocidental. Não existe literatura mais infeliz do que a literatura italiana, porque começa no pico da cordilheira, no Trecento ali, Dante, Boccaccio, Petrarca. Tudo que vem depois tenta chegar ali perto. Bom, aí você tem o seguinte, quer dizer, na literatura do Rio Grande do Sul há um pico da cordilheira. Simões Lopes Neto e Érico Veríssimo. E ninguém chegou lá, nem antes, nem durante, nem depois. Não adianta. Digam o que quiserem dizer. E por que o senhor acha que é o Érico que realmente define ou que torna mais bem acabado esse modelo de romance histórico no Brasil? O que tentativas anteriores não tinham que o Érico teve? Porque ele é o primeiro, para usar um termo seu, ele é o primeiro a ler a crônica histórica sob o signo do
Mito. O que eu quero dizer? O Tempo e o Vento não é um romance heróico e menos ainda um romance de elegia aos guerreiros, aos heróis, aos Capitão Rodrigo da vida. É um romance que começa com os heróis fundadores e se degrada na medida que a ação corre e chega no último volume do Arquipélago, são os prepostos da ditadura getulista. Então, qual é o mito que ele está lendo ali? O mito da degradação da história. Se ele sabe disso ou não sabe, isso é outro problema. E se os leitores atingem isso ou não, é outro problema. Agora, se a TV vem e faz um condensado só do primeiro volume, o Continente, isso também é outra história. Resta saber que não é aquela epopeia que está lá no Continente se degradou ao longo do tempo em corrupção. Uhum. E a história é a crônica da corrupção. Uhum. A epopeia se degrada em crônica. Em relação, não sei se o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre a recepção da obra do Érico, o leitor de Érico Veríssimo, lá nas primeiras obras do Érico, e o leitor de hoje, ele mudou? Ele continuou o mesmo? O que a gente pode pensar em relação a essa questão do leitor especificamente? Eu acho que aí o Érico sempre trafegou num terreno proibido. Né? É proibido ao bom escritor ter um grande público. É proibido ao escritor das multidões ter um livro bom. É o preço que o Garcia Marques pagou no 100 Anos de Solidão. Né? Quer dizer, então, de repente, o Hauser, na História da Literatura, que diz isso, o Hauser diz assim: existem obras importantes e obras-primas. As obras importantes são aquelas que todo mundo lê num determinado momento histórico. Paulo Coelho. As obras importantes são aquelas que provavelmente ninguém lê e décadas mais tarde elas fazem parte da história da literatura. A Madame Bovary de Flaubert, que ninguém leu na época que Flaubert escreveu. Não é? Agora, o Hauser diz assim, a história da literatura ela é formada dialeticamente pelas duas forças. Uma não existe sem a outra. Quando as duas coincidem, o escritor paga um alto preço. O Jorge Amado pagou esse preço. Sim. Né? O Jorge Amado pagou esse preço de ter um público enorme, cativo, etc, etc, etc. A gente pergunta quantas Gabriela existem na literatura brasileira. Capitu, Ana Terra, Gabriela, quem mais? Só isso aí basta. Boa tarde, professor Flávio, como está? Boa tarde, meu amigo. Prazer, imenso prazer em falar com o senhor. Da minha parte, somos velhos conhecidos. O prazer é meu em tê-lo como interlocutor. Tenho aqui guardado com muito carinho seu volume de décadas atrás, dedicado ao Érico Veríssimo, um contador de histórias, livrinho azul da editora Globo. E a minha pergunta parte dele, parte na verdade de um artigo, né? O livro é composto por uma série de artigos, por uma série de textos, diversos autores, inclusive do senhor, mas me chama a atenção um escrito pelo grande crítico literário austro-brasileiro Otto Maria Carpo, que está naquela seleção, em que ele diz que uma das razões pelas quais o Érico Veríssimo é uma figura, era já naquele momento e continua a ser ainda hoje, uma figura muito querida pelos leitores, é o fato de que ele dialoga bem com as expectativas do leitor brasileiro, né?
com os desejos do leitor brasileiro, o leitor que, nas palavras dele, quer aventura, mas quer voltar para casa. Isso foi dito nos anos 70, no começo dos anos 70. E nós estamos hoje, 50 anos depois, mais de 50 anos depois, falando sobre Érico Veríssimo e lendo Érico Veríssimo, e falando para um grande público, para um público de leitores que é gigantesco. O Érico Veríssimo continua a ser lido, né? De aí, difícil deixar de pensar naquele conceito da estética da recepção, lá do horizonte de expectativas do leitor, né? O que o leitor espera do Érico Veríssimo? Parece que o Carpo vai um pouco por esse caminho nessa colocação. Então, a minha pergunta, ela vai nesse sentido. O que de Érico Veríssimo, o que o Érico Veríssimo traz ainda para o leitor? O que o leitor de hoje, 2025, no seu entendimento, espera que o Érico Veríssimo continue a trazer? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado pela tua intervenção. E eu diria que o próprio Otto Maria Carpo responde essa questão. Porque o Carpo ele sai em busca de um elemento unificador da imensa diversidade de perspectivas que há na obra do Érico. Romance urbano, romance infantil, romance histórico, etc, etc, etc. E ele diz assim, o elemento unificador é a liberdade. Uma liberdade tão intensa que até os mortos estão sonhando com ela. No incidente Antares. Só um homem com a genialidade absoluta do Carpo podia chegar lá, nessa formulação. E eu estou, claro, acho que é justamente isso aí. Num determinado momento, em dois determinados momentos de absoluta privação da liberdade, o Érico abriu a bandeira da liberdade. No Estado Novo, quando ele começa com o projeto do Tempo e Vento, que é a ditadura getulista, quer se queira, quer não, e na ditadura de 64, quando ele vai publicar a história de uma república imaginária, que é a Ilha do Senhor Embaixador, mas onde se desenvolve o processo facilmente reconhecível da miséria política brasileira. De maneira que eu diria que está ali, é a questão da liberdade que movimenta as personagens do Érico, desde as personagens infantis até uma Ana Terra, uma Bibiana. Porque nessa dialética de história e literatura, eu acho que a gente não pode esquecer, na obra do Érico, que os que marcham nos campos são os guerreiros, os Capitão Rodrigo da vida. Mas também são eles que morrem. Quem assegura a continuidade da vida dentro do sobrado é Bibiana, na Terra, que vão, Flora, Maria Valéria, que vão nos trazer esse incrível paradoxo de um escritor antimachista fotografando um universo que era essencialmente machista e, de certa forma, aí estabelecendo uma contra-ideologia, né? Uma contracorrente. A ideologia do machismo triunfante ele opõe à contra-ideologia das mulheres que estão lá dentro do sobrado fazendo goiabada, enquanto os homens lutam nos campos, mas é com elas que a vida prossegue. Isso aí, para mim, é o grande legado do Érico. E eu volto ao Carpo. Diz o Carpo, até os mortos estão sonhando com a liberdade nessa literatura que é libertária.
não sei se respondo a sua pergunta, pela qual mais uma vez eu agradeço. Plenamente. O Celso entrou Plenamente. como o jogador que faz o último lance. Sim, deixa na boca do gol. Deixa na boca do gol, né? Então fez uma pergunta que, de algum modo, também encerra essa discussão. Eu achei muito interessante, e a resposta também do professor. Eu não sei se eu tenho tempo de acrescentar Sim. uma coisinha. Eu me lembrei, falando da liberdade, e essencialmente da pergunta que o Celso formulou, eu me lembrei de uma coisa que é muito interessante. Quando o Érico escreveu o Incidente Antártides, era 1971. Pico da censura. Pico absoluto da censura. E, evidentemente, o livro funcionou como denúncia, entre outras possíveis leituras. Naquele momento, houve um temor muito palpável de que o livro fosse proibido. Tanto que quem tem os exemplares da primeira tiragem, da primeira edição, tem uma preciosidade, porque foram tirados apenas 700 exemplares. Com medo de ser Com medo tirado. de que o livro... Bom, e aí o Érico, ele teve uma ideia absolutamente genial. Foram impressos banners, mas banners imensos, para colocar em vitrine, poste na rua, e inclusive vieram a dar uma cinta de papel que envolvia a primeira edição do livro. Num país totalitário, este livro seria proibido. Inverteu a lógica. A partir daí, ninguém proibiu o livro e o país era totalitário. Isso foi uma ideia dele? Mas era bem marqueteiro esse livro, hein? O senhor chegou a ler o parecer da censura prévia desse livro ou não? Não, eu não conheço, eu não sei se existe. Deve ter. Eu Deve não ter nos sei. arquivos. Fiquei curioso agora. Eu nunca vi. Agora, esse episódio, num país totalitário, esse livro seria proibido, e isso eu posso dar um testemunho vivo. Bom, a gente está encaminhando, então, nosso programa de hoje para o final. Queria dizer, assim, que para nós é um auge, assim, desse projeto aqui, porque nós somos professores de literatura formados aqui no Rio Grande do Sul, que exercemos essa profissão. Tá com o senhor aqui é um momento, assim, de muita honra para nós, então, muito obrigado. Quem agradece sou eu. Para mim tem sido bom estar com os jovens e os jovens que ainda se interessam por literatura, né? Diante da minha idade provecta e do desinteresse geral pela literatura atualmente, né? Que está hibernando, está esperando pela ressurreição. E eu acho que a gente tem que agradecer também, né, o espaço que a Denise nos abriu aqui na Livraria Érico Veríssimo, que é maravilhoso. Estamos cercados por livros, por antiguidades, por objetos que remetem ao próprio Érico Veríssimo. Então, foi uma oportunidade única de gravar esse episódio, mas também gravar neste espaço que é maravilhoso. Isso aqui é um espaço de resistência. São poucos que resistem. Com certeza. E a gente quer sempre colaborar com essa resistência, né? Porque esse espaço é muito precioso. E obrigada por tudo que o senhor tem escrito, pelas suas palavras e por nos trazer também, sempre nos abrir os olhos, né, para novas leituras e, enfim, novas formas de olhar para a literatura também. Muito obrigada. Hoje ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Instagram, @SoproPodcast, e no Facebook, @PodcastSopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.